Boa noite a todos que estão acompanhando então a estreia desse quadro Barba, Cabelo e Bigode. É uma referência à frase pronunciada pelo prefeito Pedrinho Eliseu quando ele elegeu a maioria dos vereadores da Câmara como apoiadores do seu governo, elegeu o seu pai como presidente da Câmara e se elegeu como prefeito. Tudo por um acordão político que eu e o Dr. Benedito Campos participamos e vimos surgir de dentro do acordo, como foi feito esse acordo, né? E para governar por liminar que já foi cassada, Pedrinho aí na iminência de ser tirado pela terceira vez do comando da nossa cidade e o momento de instabilidade política. Então nós começamos hoje a acompanhar as sessões da Câmara Municipal de Araras e colocar vocês aí cientes da situação, das manobras políticas para continuar com esse grupão no governo ou, como dizem alguns, desgoverno da cidade. A principal coisa que eu gostaria de frisar é a seguinte: por muitos anos eu era uma dessas pessoas que falava que eu não suportava política e que eu não queria saber de política. Até cair a minha ficha e eu descobri o seguinte, que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Quem não se interessa por política é governado por quem se interessa. E nós não somos apenas uma rádio, um clube, nós somos uma ONG. E lá na Câmara Municipal nós já mostramos a nossa força em 2015, quando nós mobilizamos 750 pessoas contra a votação do Plano Municipal de Educação, que visava implantar ideologia de gênero nas escolas municipais. Então, a Câmara Municipal é um lugar que já conhece bem a arca. O chão ali já estremeceu com nossas faixas, cartazes e gritos de guerra. Somos a resistência, somos família. Então hoje nós vamos aqui acompanhar a sessão na Câmara dos Vereadores. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, porque afinal de contas eu não vi a pauta dos assuntos que vão ser tratados lá na Câmara hoje. Poderíamos ter aí em outras oportunidades a participação dos diversos associados do Clube dos Navegantes de Campinas, Piracicaba, Pirassununga, né? Lá em Pirassununga, um abraço pro suboficial Marcelo Ferreira, lá da Academia da Força Aérea, alguém que tá lá no Pirassununga Debates Políticos, um grupo muito expressivo nas redes sociais de Pirassununga, tá? Em Maricá, no Rio de Janeiro, meu amigo Vanderlei, meu parceiro, meu irmão lá em Brasília, o Vinícius Gomes, que tá na sede do poder aí, ele que no dia 20 de fevereiro teve pessoalmente com o Bolsonaro e entregou em mãos para ele um ofício nosso e já preparando a nossa viagem para Brasília daqui uns dias, tá? Então nós somos a resistência, nós somos a Arca Brasil e esse quadro que começa hoje, semanal, sobre as notícias do cenário político aqui da nossa sede em Araras, São Paulo, somos a resistência. Em sintonia com você. E terminando agora a primeira parte da sessão aqui na Câmara Municipal, sessão suspensa, nós tivemos a primeira parte, a leitura da Comissão de Assuntos Relevantes aqui da Câmara, falando sobre o Hospital São Luís, a situação da Santa Casa de Araras e a falta de recursos, as campanhas pensadas e promovidas no sentido de não só ajudar financeiramente a Santa Casa, com o apoio da comunidade, apoio da imprensa, como foi solicitado pelo presidente, o senhor Pedro Eliseu, mas também a questão da pressão nos congressistas e na pressão no governo federal, por causa da tabela de repasses para os médicos e para a Santa Casa. O valor é pequeno, é ridículo em ambos casos. Foi citado como exemplo uma cirurgia de hérnia que custa mais de R$ 1.300 e a Santa Casa recebe do SUS o repasse de 200 e tantos reais, gerando um déficit de cerca de R$ 900. E depois aqui, olha só que coincidência, né? A gente pegou justamente um pronunciamento aqui do pessoal da Secretaria de Inclusão Social falando sobre moradores de rua. Justamente uma das nossas ações que a gente acompanha há mais tempo, desde a época do projeto Bartimeu, lá da Igreja Batista Nacional. Então, essa primeira parte da sessão já terminada, né? Sessão suspensa, já marca até o fim da nossa participação aqui. Depois vamos estar falando com o vereador Marcelo de Oliveira, no momento mais tranquilo, lá no gabinete dele, mas muito positiva a sessão aqui na Câmara hoje. Nós vamos pegar a cópia da documentação para divulgar no site. Somos a Resistência. Em sintonia com você. Tá aí
Nos próximos blocos, então, nós vamos ver os apartes dos vereadores. Baiano da Farmácia, o Dr. Apolari, o Marcelo de Oliveira, que é membro aqui do nosso grupo de empresários, é o nosso representante dentro da Câmara Municipal de Araras, e o aparte do vereador Núci. Todos esses apartes foram feitos e após cada parte nós colocamos aqui o nosso comentário, uma pequena análise dos vereadores aqui, para vocês conhecerem como a Arca encara esses nossos representantes. E eu quero deixar bem claro para você, por falar em representante, que eu não estou aqui de bobo alegre, de xereta ou curioso, me metendo sozinho aqui na sessão da Câmara Municipal, porque eu não tenho o que fazer numa segunda-feira à noite. Eu estou aqui representando 70 empresas e 300 associados de Araras, que esperam que nós continuemos o nosso trabalho público de quase 10 anos. Dessas empresas, eu gostaria de citar uma em particular, é a Tapeçaria Bueno, do meu amigo Reginaldo Bueno e o filho dele, o Renato. Gente, todas as empresas que entram para a nossa aliança, elas são escolhidas a dedo. Eu trabalho com 1% da população de cada cidade onde a Arca chega. Então eu tenho uma chance em 100 para escolher o membro da aliança. E isso eu faço com o restaurante, eu faço com algumas empresas relacionadas com o nosso estatuto, com as nossas atividades. Então a Tapeçaria Bueno vem suprir uma necessidade de todos os nossos associados, que é a reforma de sofá, reforma de estofados em geral, higienização de estofados, revestimentos de móveis em geral. O Bueno ele cobre qualquer oferta, e se você for um arqueiro, um membro aqui da aliança, ainda tem um desconto especial. Ele passa orçamento até pelo WhatsApp. O telefone é o 996046766 ou o 3544-4419. Eu vou deixar aqui na versão para o site institucional, a versão dessa matéria que está em audiovisual, as fotos dos trabalhos feitos pelo Bueno. E vocês vão entender por que nós escolhemos esse profissional no setor de tapeçaria. Então essa pessoa ela vai entrar na sua casa, ela vai retirar o seu estofado, ela vai fazer o serviço dentro do prazo, com o material solicitado, aquele acabamento desde os mais simples até o capitonê, que é o revestimento ali mais rebuscado. Então vocês vão entender por que o Reginaldo Bueno ele faz parte com o filho dele, o Renato, da nossa aliança. E ele também me ajuda muito com a questão política. Ele que era membro do antigo Prona, do partido do Dr. Enéas Carneiro, saudoso Dr. Enéas Carneiro, né? E juntamente com um grande amigo, Ademilson Maciel, que já partiu para o plano espiritual aí, e com certeza está deixando para a gente uma bela bagagem política que a gente aproveita aqui na Arca. Somos a resistência. Em sintonia com você. E antes de entrar então nos apartes e na análise aí dos discursos e do perfil de cada um desses vereadores, vamos dar uma passada rapidinha aqui na disputa pelo governo do estado de São Paulo. Vamos saber aqui o que os noticiários estão falando sobre a disputa aqui do governo paulista. Bom, a gente tem que o Serra e o Scaff lideram a disputa para o governo de São Paulo. Esses dois candidatos, o famoso vampiro brasileiro José Serra, né? E o Scaff, que é a nossa preferência. Ele que é empresário, está lá à frente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele tem a nossa simpatia, a nossa preferência. Nós vamos estar orientando aqui nossos associados a conhecer mais sobre a trajetória política do Scaff, os trabalhos que ele realizou, e vamos ver quais os nomes que surgem, porque até agora a gente tem pré-candidatos. O PSDB, por exemplo, marcou para o dia 18 e 25 as prévias aqui em São Paulo, né? Diretório estadual do PSDB. Em sintonia com você. Tá aí. Nos próximos blocos, então, nós vamos ver os apartes dos vereadores. Baiano da Farmácia, o Dr. Apolari, o Marcelo de Oliveira, que é membro aqui do nosso grupo de empresários, é o nosso representante dentro da Câmara Municipal de Araras, e o aparte do vereador Núci. Em sintonia com você.
Muito obrigado pela parte. Parabéns por vocês aqui hoje, fazendo essas explicações. A gente notou pelo relatório que 80% do atendimento são para migrantes e 20% são ararenses. Queria saber, com os ararenses, vocês falaram que faz um trabalho já mais contínuo, porque eles residem aqui, fica mais fácil acompanhar. Os migrantes, eles são atendidos. Depois do atendimento, como é que fica? Eles saem do município, permanecem? Quem paga a passagem para eles ir embora para a cidade deles? Como é que vocês fazem esse contato? Muito obrigado, vereador. A questão dos migrantes, nós temos, além desse serviço que nós realizamos de concessão de passagens intermunicipais, quando nós identificamos que há uma potencialidade dessa pessoa chegar ao núcleo familiar dela, diretamente, com contato, com a família, né, com referenciais, a gente caminha essa pessoa diretamente para o núcleo familiar dela em destino. Mas a maioria das pessoas que passam pelo município já é o perfil trecheiro e migrante. O que acontece muitas vezes? E é até um comunicado que a gente quer deixar para a população de Araras, é para nos auxiliar nesse sentido. Muitas vezes as pessoas encontram situações favoráveis no município de Araras, que é a oferta muitas vezes de ações assistencialistas, como esmolas ou coisas que atendam aquela pessoa na necessidade dela naquele momento, mas que não soluciona a questão. Então, às vezes, nós identificamos que muitas pessoas acabam ficando mais tempo no município justamente em função dessas ofertas que eles encontram, né? É muito comum, muitas vezes, as pessoas chegarem na rodoviária ou em determinadas situações, escutar alguém que está passando pelo município e falar: Araras é uma cidade muito boa. Por que Araras é uma cidade muito boa? A gente precisa entender isso. Quais são os encontros que essa pessoa, né, ela encontra segurança na cidade de Araras? É uma cidade segura. Ela encontra as ofertas que são realizadas nesse sentido. Uma das ações que nós até propomos, justamente para tentar lidar com essa questão do fluxo migratório, né, já que a gente é atravessado, como eu disse, por rodovias, essa conscientização da população de que encaminha essas pessoas para os serviços, para o albergue municipal, que realiza um trabalho em conjunto conosco, para a Secretaria de Ação e Inclusão Social e, sendo assim, para os nossos... Em sintonia com você.